My grandfather fought Gato. Grito marcial. Saudações, amigos do programa Grito Marcial. Olha a minha alegria de estar com duas pessoas que eu tenho uma admiração absurda, que é o mestre Jean Pangolin e a mestra Brisa. E não é porque ele está, não falei o seu nome primeiro, porque você está aqui, não. Senão só ia me bater. Então, marido e mulher, sendo mestre de capoeira, em caso vocês, quase um caso de família aqui, mas é para as pessoas entenderem. Tem muitas, eu já vi, acho que 1 ou 2 casais de capoeira, mas geralmente é um professor e uma aluna. Nunca vi 2 mestres, né, da arte casados assim, não conheço. E eu vou até comentar um negócio que você vai ficar chateada. Foi uma coisa que me agrediu bastante, pode até falar. Pode. Que foi não era aluno, acho que ele estava pegando uma graduação alta, ou tinha uma graduação alta, que veio abraçar ela, cumprimentar ela, falando, mulher de mestre é mestra também. Que isso? Qual foi sua resposta? Eu fui de voadora. Eu disse, neca de pitibiriba, para ser mestra, tem que treinar, meu irmão. Quer dizer, eu treino tantos anos e você simplesmente se considera toda mulher de mestre? Colégio mesmo. Não. Ele ficou todo desconcertado, querendo entrar no buraco. Não era um garoto, dá pra ver que não era um garoto ruim, mas essa ideia dele deve ser reproduzida por muita gente. É uma concepção vigente, claro, né? Ou seja, uma benevolência. É um cala-boca para a mulher, né? Ou seja, eu vou lhe dar um lugar de poder sem você ter merecido e você fica sempre ali calada. Infeliz. Porque você não tem organicidade, você não tem legitimidade, né? Eu não aceito isso, nem meus filhos eu dou nada que eles não tenham conquistado. Na capoeira, muito mais. Então, assim eu levo a vida. Mestra é mestra porque é representante da arte. Botou a mão no chão por muitos anos e hoje representa. O contraponto é que existem mulheres que são exatamente o que ele descreveu. Existe? Claro! Não, inúmeras. Claro! Por isso que eu tô chateada. São sombras vivas. Sombras vivas. E o pior, querem ser reconhecidas pelo que não construíram, pelo simples fato de dividir a cama com uma. Claro, né? E isso é lamentável e repugnante. Não tem pessoa boa ou má. Eu não estou falando isso de pessoas, eu estou falando de que nós estamos tratando de uma arte que é respeitável e que exige uma trajetória iniciática. Então, da noite para o dia, simplesmente por uma relação afetiva, eu não posso transformar alguém em mestre ou mestra. Sim. Então, isso é absurdo também, abominável. Nada justifica o machismo estrutural que, de fato, é veículo de uma fala dessa natureza. Nada justifica. A gente não está naturalizando a pergunta nem o comportamento do rapaz, que foi ingênuo. Ingênuo no sentido de ele nem sabe o que falou. Ele quis me cortejar. Tá tão estruturado na cabeça dele, talvez estava até falando um negócio legal, boa, né? O machismo tá tão estruturado nele que ele achou que estava agradando. Que estava dizendo assim, você é muito importante. Ele achou, né? Então, não era uma maldade, não era alguém, né? Mas eu acho que a gente pode trabalhar por outro lado. Ao invés de focar dentro desse fato, ao invés de focar nesse olhar, também focar na questão de temos uma relação. Eu, de fato, sou aluna do mestre Jean, né? Tenho uma vida, assim, no mínimo 22 anos, aluna do mestre Jean. É uma situação boa, mas também conflituosa, né? É difícil dividir a vida com alguém que, numa cena, é o meu mestre, na outra cena, deve dividir paridade comigo. Não que o mestre não divida paridade, divide, mas ele, querendo ou não, detém conhecimentos que eu não detenho, né? Ele está me aportando esses conhecimentos, mediando o meu processo de formação. Porém, apagou as luzes da academia, a gente segue como marido e mulher. Então, você conseguir fazer esse clique, desliga aqui, agora liga essa chave aqui, agora desliga essa chave, liga aqui. Isso é um exercício muito sinuoso. É um exercício muito sinuoso, que requer uma humildade,
requer uma flexibilidade, requer uma vontade, requer uma atenção muito grande. Isso de fato, isso para mim é o que mais se acende quando se trata de relações afetivas dentro da capoeira, né? De duas pessoas que têm uma titularidade, né? Como é que vocês dividem o outro lado, o lado B, né? Desligou aqui a academia, apagaram-se as luzes, não tem mais essa relação hierárquica, mesmo por mais positiva que seja, ela tem uma hierarquia. Agora é marido e mulher, agora cabe uma relação horizontalizada, de respeito mútuo, não que a outra não tenha, mas onde você também é mestra e ele também é mestre. Eu trouxe esse, até porque assim, aproveitar que vocês dois estão comigo aqui me recebendo, porque muita gente às vezes não sabe nem que vocês são casados. É verdade. É só, isso é ótimo. Porque quando eu conheci os dois, eu conheci a Mestra Brisa, aquele lá é o Mestre Jean, porque era no evento da Mestra Rosa. Foi mesmo em Floripa. Isso. No ano Tanto que ela você ganhou ficou a marcado na minha cabeça e o Mestre Jean não. foi por causa da palestra. Cada palestra, mesmo. cada formação da Rosa, lógico. Isso, Estava evidenciado também uma mulher sendo formada. Claro, eu fui justamente para isso, para presenciar a entrega da graduação dela, de mestra. Nesse contraponto que a gente está falando primeiro eu conheci a Mestra Brisa, depois eu conheci o Mestre Jean. Como aluno e professor, dentro de eventos de capoeira, tem algumas pessoas que já... Estou sendo retórico, eu estou falando um negócio que eu tenho certeza que vai acontecer. É horrível fazer esse jornalismo do SBT, né? Só para ser bloqueado depois. Né? Que é... Já aconteceu contigo de acharem, não vou apertar seu jogo porque senão o mestre já vai comprar. Ou você tem que se reafirmar como um capoeirista porque o seu mestre é seu companheiro. Já aconteceu isso. Tem várias coisas que você falou aí, vou te falar. Só desse episódio, né? A Mestra Brisa treinou dobrado para que ninguém pudesse falar. Você se e obriga ela a fazer... tinha uma concessão do Mestre Jean. Então a Mestra Brisa treinou dobrado. Eu espero que as próximas relações que se estabeleçam não precise ser marcado assim de tanto teste, né? Eu precisei treinar mais para nunca deixar resquícios de uma pergunta. Ela não sabe, ele que deu. Ela não sabe, mas ele está entregando corda. Então eu precisei sempre ter um reconhecimento público para ter a minha titularidade, né? Aí vem outra coisa agora, né? Quando eu vou jogar, se alguém que vai jogar comigo e pensa em me apertar, com certeza deve pensar, por trás tem um mestre de 1,89, que é uma figura que tem um jogo difícil. Com certeza, não estou nem na cabeça humana, mas deve ter isso, né? O que não empata da capoeira se expressar no seu viés de surpresa, e eu já pego várias galinhas pulando, como fala a expressão na Bahia, né? Situações surpresas, imprevisíveis, que eu inclusive às vezes busquei um jogo mais aguerrido e achei. E ali o meu mestre não estava, nem o meu marido estava para me aportar, não. Eu tive que responder com a minha capoeira a pergunta que eu tinha feito, né? Eu recebi uma resposta do que eu tinha pedido. Então tem isso tudo. Sim. E o senhor, assim, porque deve ter acontecido também de você ver alguém apertando ela e você tem a questão do mestre, vai bater no aluno. Já aconteceu comigo de eu ver aluno meu, mereceu levar aquele apertão. Mas aí o homem, você tá pegando minha mulher, meu Deus do céu. Como é que você consegue separar isso? A verdade é o politicamente correto. Você quer ouvir? Não, é verdade. A verdade é que a minha trajetória em capoeira e a minha relação afetiva com Carolina, que não é a Mestra Brisa, ela é recheada de momentos, de fases. A minha trajetória em capoeira tem fases, e nem todas as fases são bonitas, né? Então eu já vivi fase de entender que ela representava um bibelô que precisava ser protegida e cuidada. E isso traz uma estrutura machista imperceptível, que é como se eu fosse o tutor da vida de uma mulher.
Eu já vivi esse momento de que ela precisava ser intocável, porque ela era uma propriedade minha. Não falo isso com orgulho, Cavalo, mas eu preciso ser honesto com os processos que vivi. Já vivi momentos de entender que eu, enquanto mestre, tenho responsabilidade social, e essa responsabilidade social é equalizar questões por justiça. Então, você está lidando com uma mulher que tem uma potencialidade do ponto de vista muscular diferente do homem, mas tem outras potencialidades que o homem talvez não tenha, né? Então, quando existe uma desproporção de força, independente de talvez o fato de ser minha companheira, de treinar capoeira comigo e tal, isso traga uma implicação afetiva que mobilize, eu tenho a mesma sensação por qualquer pessoa, por qualquer ambiente de injustiça, né, que é protagonizado ali. Então vivi essa fase também, de intervir por uma questão de entender que existia uma desproporção naquilo que estava acontecendo. Que momento eu vivo hoje? É um momento que eu tenho convicção de que aqui tem uma mestra de capoeira. E se é mestra de capoeira, e se de fato eu confio nesse processo formativo, eu entendo que situações difíceis vão acontecer sempre. A gente não pode escapar desse inusitado que a capoeira nos apresenta, né? A gente nunca sabe quando vai vir a rasteira de lá para cá ou quando vai vir o soco. A gente nunca sabe quando vai vir. O mestre e a mestra precisam aprender a lidar com isso. Não é naturalizar isso, mas é lidar com isso. Então, hoje, a minha postura em relação à atividade da mestra Brisa enquanto capoeirista é muito mais no sentido de observação, uma observação ativa, atuante, que pode vir a exigir uma intervenção. De mestre para aluno. Claro, mas muito menos propenso do que em outras fases, né? Em outras fases. Agora, tem um outro lado disso aí, que a gente não toca porque é muito melindroso. É quando a própria mulher se coloca numa situação de carecer da proteção de um homem. Aí é delicadíssimo. Delicadíssimo, porque assim, eu grito e me empodero quando é cômodo e eu me torno bibelô também quando é cômodo. Isso eu não aceito. Não é o perfil da mestra Brisa, mas isso está posto em capoeira. Hoje eu vi que não é o perfil dela mesmo. Não, isso Então vamos celebrar, porque a gente só tem 30 minutos. Isso tá... Eu não vou cortar isso não, vou deixar. Não, vou pode deixar. meter bronca. Então pronto, eu acho que carece uma reflexão sobre isso, né? Para não parecer que existe um lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho, e que o lobo mau é mau e a Chapeuzinho Vermelho é boa. Ser Chapeuzinho Vermelho é ser má também, consigo mesmo e com todo um contexto da posição. Sim. Não sei se eu estou falando uma grande bobagem, mas é assim que eu sinto algumas situações em capoeira, né? Então eu provoco algumas situações e quando a capoeira se manifesta eu grito que meu lugar é um lugar de cuidado. Então, se o seu lugar é um lugar de cuidado, você não deve se colocar à prova em determinadas situações. Sim. Casal agora. Agora casal. Casal. Falar em casal, o outro casal que eu não tenho o mesmo convívio que eu tive com vocês assim mais próximo, mas eu tenho esse convívio virtual e de pessoas que eu converso, não diariamente, mas uma vez por semana. Ô, como é que você tá, mestre? Como é que tá? Porque o mestre burguês é nessa criança, que eles viajam muito mais que vocês, pelo que eu acompanho. E teve uma vez que eles estavam em Florianópolis, eu falei, mestre, pelo amor de Deus, vocês vieram para descansar, porque tudo deles de viagem que eu acompanho é viagem para capoeira. E deve ser não sei, deve ser cansativo demais para o casal, né? Sim. As companheiras que eu tive que me acompanharam em alguns eventos, eu vi angústia nos olhos dela, mesmo sendo alguma delas capoeiristas, alunos assim, ela treinando também. Como é que vocês conseguem ter um momento de desligar também do evento para curtir ou não dá? Vocês têm que sempre separar a viagem Carol e Jean, e mestre, não conseguem. Ai, poxa vida, tantas fases.
tantas fases, da fase mais comprometida, e aí comprometida no sentido de não permitir que fosse nada além da capoeira. Sempre teria que ser a capoeira, para a capoeira, da capoeira. Até hoje, que eu acho que a gente está muito mais tranquilo, salvaguardando, essa palavra está na moda, salvando o momento da família. Ótimo. Porque a família é quem nos conduziu também até aqui. A gente está junto por causa dessa unidade familiar. A gente tem filhos que são projetos também, né? A gente cuida deles, a gente acompanha eles. Com essa pandemia isso ficou bem mais evidenciado, a importância da família. Então, a família é um tesouro, a capoeira é um tesouro também. Então a gente cuida de cada um, não deixa, não desdenha de nenhuma delas. Por isso a gente viaja, inclusive, sem capoeira. Hoje, Estão conseguindo fazer? Ah, sim, como uma premissa, como um calendário, né? Viajar para lazer, viajar para ócio, viajar para ver o mar, viajar para estar junto. E quando estão lá, vocês conversam sobre capoeira? Ah, de vez em quando, De vez em quando sai, né? Mas a gente já está meio tarimbado. A capoeira, ela está na nossa vida, né, Cavalo? Como está na sua. Sim. Então, muitas coisas a gente faz analogia. A gente olha uma coisa aqui, ó, isso tem na capoeira assim, assim. Mas está com naturalidade, não é mais aquela obsessão. A gente vivia uma obsessão, né? Eu acho que o Jean até bem mais do que eu. Eu sempre cobrava, opa, cadê a nossa vida? Cadê a nossa vida? Que o mestre dele, inclusive o mestre Ferreirinha, sempre falou, Jean, a capoeira consome a gente, cuidado. E eu dizia, eu preciso de uma vida também. Eu tenho uma vida, eu sou Carol, eu não sou Brisa. Eu sou Brisa aqui, Carol empresta e segue essa personagem, essa figura, mas eu sou Carol. Sim. Então é preciso, não sei como é que vai. Você tocou num aspecto importante, Cavalo. A gente, enquanto marido e mulher, viveu um momento de afastamento. Quase 2 anos distante. Houve um esgotamento da relação. Né? Então, não são só flores. Não é uma coisa assim, sublimada do mundo de Alice que tudo vai dar certo. Às vezes não dá certo. A gente sempre é fruto daquilo que a gente foca. E parte do esgotamento da relação foi parte daquilo que a gente não focou. Então, esse cuidado com o outro, esse cuidado com a família, do meu ponto de vista, muitas vezes foi relegado a segundo ou terceiro plano em favor de projetos outros, que eram comuns, interessantes e bons, mas que não eram o projeto de estar com o outro ou de estar com a família. Um desses projetos era a própria capoeira, né? Então, muitas vezes representava para mim, na minha ingenuidade, na minha imaturidade, uma espécie de traição à capoeira, não focar outra coisa além da própria capoeira em lugares maravilhosos que a gente já foi. A gente já visitou o continente africano, a gente teve em diversos países da América Latina, Europa, a gente fazia turnê, na Ásia também, fazia turnê na Europa, passamos anos seguidos fazendo turnê em diversos países da Europa. Às vezes nem aproveitava o local. Nunca aproveitava, né? Só no Japão. E eu não estou falando... Ah, sim, porque fazia parte da programação, inclusive. Levaram os mestres para curtir. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu estou te falando de um não aproveitar gravíssimo, que é não olhar para o outro. Aí, não ter tempo de olhar para o outro. Não é só não desfrutar o restaurante ou o ponto turístico. Não é só isso. É você não desfrutar do outro, não se conectar com o outro. Ficar roubando, não olhar para o outro. Exatamente. Veja, não é culpa da capoeira. Isso é culpa da neurose da pessoa em capoeira. Então eu não responsabilizo a capoeira por isso, né? Mas veja. Foi um momento histórico da capoeira de si. Sim, de pulverizar. Mas veja, talvez se eu, e aí eu falo na dimensão daquilo que é minha ignorância. Tem um ditado que diz: quando você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Se eu não tivesse experimentado, talvez, essas situações que são extremamente nocivas e tal, eu não poderia hoje ter subsídio para fazer essa reflexão e entender a necessidade de momentos que eu preciso ter só com ela.
que não tem a ver com capoeira, que não tem a ver com filhos, que não tem a ver com mais nada além dela. Perfeito. O foco é ela. Veja, e não estou fazendo um discurso aqui romântico, apaixonado, apesar de ser romântico e ser apaixonado. Eu estou fazendo um discurso Abriu um sorrisinho ali que concreto. ficou registrado. Mas eu digo todos os dias, né? Esse é um fato, né? Mas é assim, se você não alimenta algo, não cresce, não desenvolve, né? Com amor, com a relação a dois, é da mesma forma. E como a gente deixa de alimentar? Com pequenas coisas. É só você parar de olhar no alimento. Sim. Né? Então, a conexão não é estar grudado no outro, é você estar conectado ao outro, conectado com o olhar, com um gesto de carinho, com um tocar da mão, um sorriso singelo, mesmo com máscara. Só quando você olha, já sabe quando está sorrindo ou quando está triste. É antecipar situações do outro, é você saber que o outro daqui a um minuto vai precisar carregar algo, ou vai precisar de uma assistência em tal coisa. É você estar cuidando do outro sem sufocar o outro. Porque quando eu cuido sufocando, eu quero controlar o outro. Quando eu cuido sem sufocar, eu quero só dizer, te amo, estou aqui porque você precisar. Veja, verdadeiramente eu tento materializar isso. Obviamente não consigo em tudo, porque eu sou fruto de uma estrutura onde a mulher é coisificada. Então, para que a gente consiga dar esse passo emancipatório, é preciso primeiro você se enxergar numa condição de que você muitas vezes não ofertou, não é a mulher bibelô, não ofertou ao outro, que é a tua companheira, aquilo que de fato era digno para os dois. Não era um presente seu para ela, era um presente seu para os dois, era um presente a si mesmo, não é? Quando eu reafirmo meu amor, quando eu reafirmo meu amor por alguém, isso é um ato de egoísmo também. Não é um ato de doação ao outro, é um ato de doação à minha existência, à minha necessidade de ser feliz. Entende isso? Sim. Não sei, eu não estou fazendo firula romântica, eu estou te falando como eu sinto isso hoje. Sim. E se de repente amanhã isso não der em nada, se transformar em algo, eu vivi com plenitude hoje. Perfeito. Né? Enfim. E agora, como eu vou falar aluna porque você aprendeu com ele, não estou de forma nenhuma. É uma honra. Como aluna, de aluna para mestre, o que você olha nele? Agora ficou caso de família barra pesada. O que você olha nele e consegue admirar como mestre de capoeira? E você que deve ser... Meu sonho é transformar o Itamar em professor. E tá faltando um pouco. Está perto, né? Tá ali, né? Então, para mim, vai ser um momento mais especial. Você olhando a trajetória dela, o que te faz assim, ter mais orgulho? Tá. Eu posso começar? Todo mundo. Pronto. Eu acho que Carolina tem características que são importantes na trajetória de qualquer capoeira, né? Primeiro, a insistência. Ela é insistente. Ela não Tá desiste. inerente ao capoeirista. Não desiste com facilidade. Se a mulher ou o homem desiste com facilidade, não vai seguir na capoeira. Porque a capoeira não está pronta e acabada. Ela é construída a cada minuto que eu interajo com a mesma. Né? É insistência. Carol tem outra característica que, quando bem direcionada, é muito boa, que é não aceitar mais ou menos. Ela tem uma busca constante por perfeição. Quando isso está dosado, sem ser algo desequilibrado, isso é muito bom. Porque não é uma perfeição de execução de movimento, é uma perfeição daquilo que melhor se adapta à situação do jogo. E ela consegue fazer. Perfeitamente, né? É assim, dançar conforme a música seria a gíria, né? Uma outra questão importante é que ela é uma pessoa inteligente, não é uma mulher inteligente, ela é uma pessoa inteligente, né? E a capoeira precisa abrir algumas portas e carece dessa inteligência também intelectualizada, né? Ela cumpre esse papel. Acho que uma outra coisa legal é o fato, enquanto alguém que me acompanhou na condição de orientanda, ser mulher. Isso é muito importante, porque se transforma em alguma dimensão em um símbolo
né? Um símbolo assim, pô, tem uma mestra ali. Tem uma mestra de verdade, não é uma mestra de brinquedo, que canta, toca, joga, né? E que é de carne e osso, que chora, sorri, tem limitações, tem avanços, que é mãe, né? Que não abriu mão da condição da maternidade em função de absolutamente nada, né? Acho que uma outra coisa assim, que para mim é muito marcante, né? É o respeito que ela tem pela ritualística da capoeira, né? Pelo esse cuidado com os antigos mestres. Isso para mim é algo precioso na formação, né? Eu tive a oportunidade de formar, contribuir com a formação de contramestre, de mestre, professores que estão em lugares diferentes do mundo, ou até mesmo aqui em Salvador, na Bahia. E eu sempre persegui isso como uma coisa, até na minha fase mais desequilibrada, né, de agressividade e tal, eu sempre achava que a gente precisava cuidar do mais antigo, né? E eu acredito que a Mestra Brisa representa um pouco disso. Ela faz isso. Nas ações ela está sempre com primor, olhando lá para o cuidado e tal. E talvez o último aspecto, eu poderia falar aqui muitos outros, mas o último aspecto que para mim é marcante, é a compreensão de que a gente precisa servir a arte capoeira servindo a nós mesmos. Não é uma abnegação de si mesmo, mas é entender que eu posso cuidar de mim cuidando dos outros. Né? Ela também. Ela faz isso. Eu acho que ela contribuiu muito com a construção de eventos que discutiam a participação da mulher na capoeira. Eventos enormes. Né? Eventos enormes. Claro, ela faz isso por ela. Claro que sim. Não vamos fazer um discurso hipócrita. Claro que sim. Mas também combina essa atitude que é individual com uma atitude que projeta um coletivo. Porque a gente não vai fazer discursinho aqui de abnegação, não, eu luto pela humanidade, pererê, blá blá blá, esse discurso que está posto aí, que eu tenho reserva, porque é meio fake, né? Sim. Ou seja, ela faz um movimento na capoeira que é para ela também, mas que é generoso, porque pensa numa comunidade, pensa num coletivo, não tem a ver com o grupo instituição, o grupo gueto, tem a ver com um lugar, né, com uma demanda, com um conflito que é um conflito social, que é essa, talvez a participação da mulher do ponto de vista do profissionalismo, que o que o Capoeira de Saia discutia. Então isso muito me orgulha, é alguém que pode olhar para o próprio umbigo, com um olho e com o outro olho está projetando tudo que é necessidade. Vocês dois participaram daquele documentário Pastinha, Uma Vida pela Capoeira? Não. Qual documentário vocês participaram na organização? Você tinha comentado comigo. De qual? Eu não me lembro qual foi. Você falou que tinha um mestre que estava tendo dificuldades para entrar, ou queria dinheiro para entrar na tenda. Ah, não, isso foi uma situação envolvendo o documentário. Isso. A gente fez uma exposição do documentário. Isso. E convidamos um mestre que fez parte do documentário para estar ali. E vocês participaram disso? E isso, a gente estava lá, né? Nós não estávamos no documentário. O documentário estava sendo projetado numa sala da organização da divulgação desse evento, numa sala de cinema, num grande teatro aqui de Salvador. E ela foi responsável por uma das... Claro, foi responsável por isso. E aí quando o mestre chega aqui, olha e se vê no telão, ele diz, não, estou sendo usado aqui. Como sendo usado? Se estava sendo remunerado para estar ali, tinha ciência de todo o processo que estava ali. E é um mestre antigo, famoso e meu amigo. E eu precisei ser reto, né? Eu digo, bom, o senhor recebeu para estar aqui, isso aqui é um trabalho profissional, existe uma exibição aqui, as pessoas que estão aqui estão pagando porque esse é um espaço locado, não é gratuito para estar aqui, né? Você vai alocar um teatro para, sei lá, 5.000 pessoas, pelo amor de Deus, isso não vai ser de graça para você, né? Você esteve na frente então, né? Sim. Ah, sim. Na verdade, essa era uma das ações, das diversas que a gente colocava na semana do evento. Os eventos que eu te falei de 7 dias, 15 dias. uma das coisinhas. E o que você admira nessa sempre... pessoa aqui? Então, vou chegar aí. Né? Então, o meu mestre Jean, ele é um capoeirista, né, que como aluno é extremamente dedicado. Né? Dedicado ao seu mestre, dedicado a aspectos minuciosos da capoeira, tentando fazer leituras mais profundas do que as comumente feitas, dissecando os movimentos para aprender,
superando as dificuldades, né, que estão postas por conta da alimentação física, ou que seja. Né? Então, na trajetória de aluno, sempre foi alguém muito dedicado. Não seria diferente a colheita. Né? E aí ele se transforma em um profissional de capoeira. Dentro desse profissionalismo, dentro dessa profissão, está o educador. Como professor, né, e mestre, como alguém que educava pessoas, sempre foi muito preocupado em perpetuar a capoeira, né, como conhecimento. Mas não era somente perpetuar a capoeira, é de deixar que a capoeira pudesse tocar pessoas que estavam excluídas socialmente. Então o Jean tem uma veia, o mestre Jean tem uma veia social muito latente. Sempre foi dedicado a trabalho social, né? E assim, tem um querer montar um trabalho, tem aquela premissa de que trabalhos sociais geralmente formam os nossos alunos que permanecem conosco, né? E você monta um trabalho, estrutura, mas também tem um carinho, né, de distribuir o seu conhecimento de maneira gratuita, né? Com o mesmo primor com que ele ia para as salas pagas, né? Então ele sempre distribuía tudo isso com com a mesma dedicação para todos. Então vem o professor, um especialista na técnica do jogo da capoeira, né? Sempre dissecando. Isso sempre me deixou muito seduzida, né? Como ele consegue manter essa didática, construir essa didática para ensino desse movimento, das estratégias de jogo, tudo isso, né? E aí por fim veio o mestre que é preocupado socialmente, você pode ver, preocupado com a tua comunidade, né? É preocupado como a capoeira seguirá galgando espaços cada vez melhores, quais os desafios, como ultrapassar esses desafios, né? E com todo esse trabalho minucioso, resiliente, né, legitimado, ele adquire reconhecimento da comunidade, né? E não foi fácil, né? Porque a gente também atravessa como pessoas que hoje usufruem de uma condição de vida não tão difícil quanto a que ele nasceu em Madureira, né? Lá. Agora acabou com você, né? Ele nasceu em Madureira numa situação. Madureira é um pedaço aqui da boca do Rio, né? No Rio de Janeiro, numa situação muito difícil, financeira muito difícil. E hoje ele está no lugar que ele projetou estar. Então ele nunca aceitou que a vida dissesse você só pode estar aqui. Isso se projeta para a capoeira. Mas nem sempre isso é respeitado por alguns capoeiristas. A pessoa vê a nossa condição de vida, vê a nossa cor de pele, que não é totalmente pigmentada, enegrecida, né? E nos julga como alguém que não é detentor, não conhece a arte capoeira. Então a gente ele precisou, vou falar dele agora, ele precisou sempre estar provando que era alguém digno de respeito por ser um grande zelador da capoeira, né? Nisso ele estudou muito, nisso ele treinou demais, nisso ele brigou demais, né? As pessoas, quando o Jean chegava na roda, era alguém que não queria jogar, era com ele. Eu não consigo imaginar isso. Ele não é um anjo, não parece, mas ele não é esse anjo todo. Nisso aí, enfim, então ele tinha uma respeitabilidade, ouvia, né, das pessoas sensíveis que viam o trabalho dele, a projeção e o reconhecimento do que ele fazia, ou, infelizmente, por outra via, né, a via do teste no jogo, que é uma das vias na capoeira. Afinal, ela também é luta. Tudo isso junto, Cavalo, né, me fez sempre reverenciar a mestria de Jean em minha vida, né? Então, assim, eu sou uma aluna convicta, mesmo no momento que nós estivemos afastados temporariamente, eu digo que foi freio de arrumação para nossa relação afetiva, nunca foi em nenhum momento duvidoso para mim a importância do mestre Jean na minha formação. Isso era ponto.
Inclusive, muita gente chega e lhe pergunta, agora que vocês estão separados, que escola você vai? Eu disse, não entendi. O meu mestre é Jean. Não existe isso. O que vulnerabilidade, que flexibilidade? Não sou flex, não sou total flex, né? Eu tenho esse valor em mim, como o mestre acabou de dizer, eu sou uma guardiã, sabe, desses antigos que estão aqui na minha terra. Não seria diferente com o meu mestre. Eu também projeto a mesma respeitabilidade a ele. E ele sabe disso. Eu posso até, às vezes, não coadunar com algum pensamento. Isso é normal e é bom, é sadio. Mas, nas linhas principais, a gente está junto sempre. Eu acredito muito, pondero e sigo com confiança. Porque ele sempre é preciso nas análises de conjuntura, né, nas análises de capoeira, né, no respeito e no estímulo a cada um dos seus alunos. Então, isso me faz dizer a você, o meu mestre é Jean, há muitos anos e com muita segurança e felicidade, obviamente. Muito bonita a admiração entre vocês. Muito legal. Então, para quem está assistindo ali, e já teve o primeiro conflito, de namorados que vão para evento de capoeira, existe um jeito de ficar junto com o mestre também. Tem. Existe. Gente, sempre há. Quando tem vontade, quando tem amor, quando tem carinho, quando tem tolerância, é uma pitadinha de cada um. Não pode encher de um tempero e deixar o outro, né? É uma pitadinha de cada um. Mas isso é o tempo também que dá, né? O Senhor Tempo, ele inclusive é um orixá, né? Ele precisa estar sempre, porque é ele quem dá o tom de você dizer, agora eu preciso desacelerar, porque quem precisa andar na frente agora é ele. Olha, agora ele vai recuar, a gente vai andar junto, agora eu estou cansada, né? Então vou deixar ele passar aí. Ou então ele dizer, agora, por favor, conduza. Essa sabedoria nem sempre você tem, que às vezes você está na flor da sua idade dizendo que nada, tudo sou eu, né? Eu sou Nicuri, Coco, né? Então, é o tempo que lhe dá a sabedoria, essa temperança vem com o tempo. Então as pessoas que estão aí nessa saber pegada, ouvir como ele está fazendo agora, né? As pessoas que estão nessa pegada assim, que nada não deu certo, não, pela primeira lombada que vocês passaram juntos, porque passou pela lombada tudo desarruma, né? Mas depois você vai voltando pro lugar e aí vai. É igual uma amiga minha que falava, nas crises você se assemelha a um caminhão de abóbora que foi recém-arrumado e que vai se deslocar para o caminho objetivo. No caminho, as abóboras vão lá, vão se mexendo. No final tá tudo casadinho, né? Tudo arrumado a partir das intempéries da vida, né? Então, calma, essa é só arrumação, né, das abóboras. No final, se você tem vontade e o outro também, dá tudo certo. Né? E a capoeira é um grande lugar, cena. Hoje a gente escreve junto. É um projeto nosso hoje, né? Nessa maturidade, já passou os 18 anos de namoro. Então, nessa maturidade, a gente fez um projeto junto. A gente vai escrever tudo que a gente pensa em capoeira, filosoficamente falando, mas também da experiência, a gente vai escrever junto. Textos pequenos, né? Com alguma tomada, assim, algum pensamento. E a gente leva esses projetinhos juntos. Eu quero agradecer vocês dois. Foi a primeira entrevista que eu faço com um casal e primeira sendo sobre capoeira ainda. Então, para mim, 10, eu fico muito feliz. Obrigado novamente pelo conhecimento de vocês dois. Hoje eu tive o prazer de ficar com os dois dentro do carro, então... É um tete a tete, né? Ping-pong. Senhor, eu tive um seminário muito bom. Muito obrigado. Eu acho que vocês adoraram. E obrigado, gente. Ossi. Falou ossi. Ossi. My grandfather fought Gato. Grito marcial.